Olá, como vai o seu coração hoje? Eu vou contar uma história para vocês a respeito dessa questão de como dirigir o coração. Vou contar uma história de Jesus, que ele estava andando com seus discípulos e eles se deparam com um cego, um rapaz cego de nascença, nunca tinha enxergado nada. E esse cego, pela sua deficiência, ele ficava ali assentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. E Jesus passava ali com aquela comitiva de discípulos, e aquilo era uma questão difícil de ser respondida naquela sociedade. Puxa, um jovem nasceu cego, nunca viu a luz do sol. Por que isso? Qual que é o motivo? Quem foi o culpado? E foi essa a pergunta que fizeram para Jesus. Foi assim: Jesus, quem foi o culpado? De quem é o pecado? Dele ou dos seus pais? Passava naquela época uma lenda ou uma ideia de que pessoas nasciam com um problema por conta de pecado ou dos pais, ou adquiriam algum problema físico, algum problema na vida, por consequência dos seus pecados. Jesus anula uma questão e outra, fala assim: nem por causa dele, nem por causa dos seus pais. Mas foi assim para que se cumprisse nele a obra de Deus. O que Jesus faz? Jesus vai na direção daquele jovem, Jesus cospe na terra, faz lodo, lama com a saliva e aquela terra, e aplica nos olhos daquele moço. Foi esse o primeiro contato que Jesus, para ele ainda um estranho, teve com esse moço. Mas como assim? Cuspiu, fez lama, pôs no olho dele e agora fala assim: vai e se lava lá no tanque de Siloé. Analisa essa situação. Se coloca na situação daquele cego. Ele estava lá no caminho, fazendo o que ele fazia todo dia, a audição muito apurada, e talvez percebesse a passagem ali de um grupo, Jesus e os discípulos. Talvez até escutou essa conversa que eles estavam ali tendo entre eles, mas o fato é que de repente ele sente um cutucão nos olhos e ele percebe que alguém colocou alguma coisa nos olhos dele e agora fala assim: agora vai e se lava, você. Mas que brincadeira de mau gosto é essa? Será que alguém estava aos olhos do cego, alguém está fazendo alguma brincadeira comigo? Mas o que acontece na narrativa? O que acontece é que esse cego, ele não questiona, ele não reclama, ele se levanta, vai ali, ele caminha, atravessa ali a cidade de Jerusalém, até um tanque, que era um tanque de purificação, as pessoas se banhavam ali antes de ir para o templo, e ele lava ali os olhos, e aí milagrosamente, depois de lavar os seus olhos, ele passa a enxergar, e volta lá para o lugar, para o bairro, para a região onde ele morava. Quando ele chega lá, os vizinhos olham e falam assim: escuta, esse não é aquele que era cego e que mendigava aqui no nosso meio? Assim, que ele é, mas como ele está enxergando, eu não sei. Aí perguntaram para ele: rapaz, o que aconteceu com você? Ele falou assim: um homem chamado Jesus, ele veio, fez lodo, colocou nos meus olhos e mandou que eu fosse me lavar. Eu fui e voltei vendo. Eles não entenderam nada daquilo, chamaram os fariseus, as autoridades religiosas ali da época, e levaram esse moço ao fariseu. Aí os fariseus perguntaram para ele o que aconteceu, ele contou a mesma história. E aí eles falaram o seguinte: não é possível, quem fez isso para você? Ele falou assim: eu não sei quem era, era alguém chamado Jesus. E aí os fariseus ficaram meio perplexos com aquilo, houve uma discussão entre eles: mas como é que é, um pecador pode fazer isso? Chamaram os pais dele e perguntaram aos pais: escuta, esse é seu filho? Ele falou assim: é. Como é que ele enxerga agora? Ele era cego? Ele falou assim: olha, ele era cego, mas por que ele passou a enxergar, eu não sei, pergunta para ele, tem idade. Perguntaram de novo para ele, falou: escuta, como é que aconteceu isso? Falei: vocês querem ouvir de novo? Tá bom. Ele repetiu a narrativa. Ele falou assim: então, mas o que você diz desse homem que fez isso para você? Os fariseus perguntaram: que é profeta. Aí eles ficaram ali naquela conversa e houve uma dissensão entre eles e o cego, e tentando pressionar que não podia, como é que curou ele sendo um sábado, como é que alguém poderia fazer isso num sábado, levantando essa questão do sábado, que não podia curar no sábado. Ele falou assim: olha, o ceguinho, o ex-cego, falou assim: olha, eu acho que ele é de Deus, porque se não fosse de Deus não faria isso por mim. Falou que era profeta, falou que era de Deus, e falou também que ele tinha discípulos. 3 informações que ele tinha a respeito de Jesus. Resumo da obra: os fariseus ficaram indignados com aquele pecado capital que esse moço cometeu, que era simplesmente ter sido curado das suas vistas por um homem chamado Jesus, e expulsaram aquele moço da cena. Mas não é só da cena, expulsaram aquele moço do convívio da sinagoga e dos judeus. Isso era gravíssimo. Quando percebe-se que esse homem foi expulso, Jesus vai ao encontro dele e fala assim: você crê
no Filho de Deus? Ele disse assim, quem é ele para que eu creia? Assim, aquele que fala contigo. A Bíblia diz que o ex-ceguinho agora que estava são, assim, creio, e o adorou. E Jesus recebeu a adoração. Pois bem, essa é a narrativa. Vamos voltar no início dela. Chega lá, o ceguinho ali ao pé do caminho, sentado, mendigando. A vida estava como era sempre. Acontece algo que naquele momento piorou a vida do ceguinho. Alguém sem falar nada, sem pedir licença, sem explicar nada, mete o dedo no olho dele com lama. Isso é coisa que se faça. E ainda fala o seguinte, agora vai lá e você se lava. Como assim? Ele que sujou, ele que limpe. Então, esse cego estava tendo ali um momento da vida dele, como sempre, e parece que a situação piorou. Quer dizer, além de ele estar na situação miserável, agora tem lama no olho. E agora ele tem que atravessar a cidade para lavar aquela brincadeira de mau gosto, a princípio. Puxa, tudo piorou. E é esse ponto que eu quero ter com você. Falei no início e perguntei como vai o seu coração. O que está dirigindo o seu coração? Aquele ceguinho naquela hora, ele podia ter uma reação completamente diferente da que ele teve. Ele podia ficar furioso, ele podia ficar indignado, perplexo. Como é que alguém faz uma barbaridade dessa comigo, que sou ceguinho, deficiente? Mas ele não ficou assim. Deixa o ceguinho aí, eu vou buscar um outro fato no Antigo Testamento a respeito do povo de Israel. Deus tira Israel ali do Egito pela mão de Moisés. 10 pragas, prodígios de Deus. Não suportaram aquela obra de Deus. Faraó libera o povo. Estão diante do mar, Deus abre o mar, eles atravessam o mar a pés secos e agora caminham no deserto. Chegam lá na região de Cades Barneia, à beira da terra prometida, prestes a entrar. E Deus tinha promessas. Deus falou assim para o povo, olha, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Essa terra, vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão beber água de poços que vocês não cavaram. Vocês vão comer das oliveiras. Vocês vão comer do trigo. Vocês vão comer das videiras que vocês não plantaram. Está tudo pronto lá. Eu vou levar vocês para lá. Já dei essa terra na mão de vocês. Muito bem. Eles estavam ali nos limites da terra. 12 espias são enviados ali para espiar a terra. E 10 deles voltam apavorados. Porque a terra estava habitada. Tinha uma região que tinha inclusive pessoas de uma alta estatura, gigantes. E esses dos 12, 10 voltaram e falaram assim, não tem jeito, eles vão nos consumir, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas 2 deles, Josué e Caleb, falaram assim, não gente, Deus já deu a nossa mão, vamos lá, eles são o nosso pão. Olha que diferença. Uns disseram o seguinte, eles são gigantes e nós gafanhotos. Josué e Caleb falaram assim, eles são o nosso pão, Deus já deu na nossa mão. Mas a maior parte influenciou a população inteira de Israel, que estava ali no deserto, e aí eles não entraram na terra naquele momento. Tiveram como resultado, como recompensa disso, 40 anos no deserto. Aquilo que podia ser uma viagem de 3 meses, durou 40 anos. Naquele momento, Deus leva o seu povo com esse juízo, mas Deus continua a liderar o seu povo naquela jornada pelo deserto. Sabe o que acontece ali com aquele povo? O livro de Hebreus, ele registra o que aconteceu lá. Fala que aquele povo, não totalmente, mas numa grande parte, mas não todos, grande parte, isso é importante ser registrado, grande parte daquele povo estava com um coração trabalhoso e incrédulo. O que significa isso? Um coração trabalhoso, segundo a Bíblia, é um coração dirigido pela dor. Vou repetir, coração trabalhoso é um coração dirigido pela dor. Isso é um problema para aquele povo. Porque eles entraram no deserto e reclamaram. Por 40 anos, eles reclamaram com Moisés, reclamaram de Deus, reclamaram da liderança de Moisés e Arão, reclamaram do que eles comiam, reclamavam de tudo. E a reclamação deles, eles sempre se lembravam do Egito. Eles falaram assim, quando eles estavam lá nessa jornada, e veio lá o exército egípcio contra eles, falou assim, Moisés, não tinha sepulturas lá no Egito para você deixar a gente morrer nesse deserto? Olha, eles saíram com uma promessa de uma terra prometida, que manava leite e mel. Olha o que eles estavam se lembrando, das sepulturas do Egito. Eles estavam caminhando lá no deserto, todo santo dia, sobre a cabeça deles, por 40 anos, tinha uma nuvem. Sabe para que era essa nuvem? Para protegê-los do sol escaldante do deserto. Não falhou um dia.
Então em nenhum dia eles morreram fritados, torrados pelo sol de 55 graus, porque Deus providenciou por 40 anos uma nuvem que fazia uma sombra gostosa para aquele povo durante o dia. Mas à noite a coisa invertia, esfriava. Toda santa noite tinha uma coluna de fogo sobre o povo por 40 anos. Sabe para quê? Para aquecê-los naquele frio. Um aquecedor natural por 40 anos. Toda santa manhã, quando eles saíam da tenda, existia lá o maná, que era uma semente que caía do céu. E com aquela semente, eles trituravam, faziam pão, bolos, era o seu alimento, nutritivo, por 40 anos, nutria o povo, ninguém ficou doente esse tempo todo. Toda santa manhã. Todo santo dia tinha água para eles beberem, saída da rocha, no deserto. Todo santo dia tinha uma tenda do encontro, sabe o tabernáculo que Moisés fez lá no deserto? Aquilo era chamada de tenda do encontro. Encontro com quem? Encontro com Deus. Todo santo dia eles tinham a oportunidade de se encontrar com Deus. Mas sabe o que eles olharam naquele momento? Eles olharam para a dor. Coração dirigido pela dor. Eles olharam assim, puxa, mas maná de novo. Eles olharam para trás. Eles reclamaram do deserto. Porque o coração deles estava enxergando só a dor. Estava enxergando que o maná não era bom, estava enxergando lá o Egito lá para trás, que ficou para trás, enxergando lá atrás as sepulturas, quando Deus fala que Ele ia dar moradas, ia dar casas que eles não construíram, eles não estavam olhando para frente, eles não estavam olhando para o prazer, eles estavam olhando para a dor, coração dirigido pela dor, eles não estavam se lembrando que a promessa de Deus falou, dizia a respeito a eles terem moradias lá que eles não construíram, eles iam ter lá plantações prontas que eles não plantaram, eles iam ter água de poços que eles não cavaram, tudo pronto naquela terra. E olha, não era uma terra de leite e mel, era uma terra que manava leite e mel. Mas o coração deles estava sendo dirigido pela dor, não pela promessa que Deus tinha colocado ali na frente. Vamos voltar lá para o ceguinho? O ceguinho estava lá na sua vida normal, miserável, mas aquela vida rotineira, de repente alguém mete o dedo no olho dele. De repente alguém coloca lama no olho dele. De repente alguém fala assim, agora se vira, ceguinho, vai se lavar, o problema é seu. Ele podia pensar assim, puxa, mas que brincadeira é essa? Olha, eu sofro, já tenho essa deficiência desde nascimento, e ainda vem alguém aqui fazer isso comigo? Essa vida é maldita mesmo, essa vida é uma desgraça, Deus não gosta de mim, eu sou azarado. Não. Mas ele foi. Notem, ele não conhecia Jesus. Quando alguém perguntou, depois de curado, falou assim, um homem chamado Jesus fez isso. Mas ele não conhecia Jesus. O que ele fez? Eu queria ler um texto para você, que está lá em Hebreus, capítulo 3. Tem um alerta. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês um coração trabalhoso e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Estava se referindo aos israelitas lá no deserto. Verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Quero te chamar a atenção para esse texto que fala de reter firmemente a confiança. Sabe o que significa isso? Traduzido aqui em miúdos, significa assim, se a gente for pegar do grego e trazer para o nosso português. Manter a rota andando sobre aquilo que é sólido. A Bíblia está falando. Manter a rota andando sobre aquilo que é sólido. Dessa forma, se eu agarrar firmemente a confiança, eu serei participante de Jesus, daquilo que Jesus tem para agregar na minha vida. Vamos lá, o ceguinho, Jesus chega. Jesus tinha poder para curar aquele cego, para fazer ele enxergar novamente. Então Jesus tinha poder. Aquele ceguinho participou de Jesus. Participou, o poder de Jesus foi dividido para aquele ceguinho. Ele foi participante. E aqui a gente viu que para eu me tornar participante de Jesus, é necessário eu manter a rota, andando sobre alguma coisa que é sólida. O que é sólido? Ali naquele cenário entre Jesus e aquele cego, o que era sólido é a palavra de Jesus. Vai e se lava no tanque. Era isso que Jesus mandou fazer, essa era a palavra. Aquele homem fez isso, aquele ceguinho. O que ele fez? O coração dele não foi dirigido pela dor. Olha só o que fizeram comigo. O coração dele foi dirigido pela palavra de Jesus. Jesus falou assim, vai e te lava naquele tanque. Mas espera aí, mas ele não conhecia Jesus. Que negócio é esse?
Mas vamos entender algumas coisas. Ele era israelita. Quando perguntaram para ele, escuta, o que você acha desse aí que te curou? Eu falei assim, que ele é profeta. Sabe o que era um profeta? O significado de profeta é aquele que fala a palavra de Deus, que fala em nome de Deus. Então mesmo que aquele cego não conhecesse quem era Jesus, ele teve uma ideia de Jesus. Espera aí, esse cara aí parece ser um profeta. Sabe por quê? Porque como a sua audição era muito apurada, ele percebeu que Jesus não estava sozinho. Ele percebeu que Jesus estava com discípulos. Profeta tinha discípulos. Então ele entendia que aquele era um profeta que falava em nome de Deus. E depois, quando questionaram Jesus tê-lo curado num sábado, que não podia ser, é um pecador, ele falou assim, não, um pecador não faz o que ele faz, esse homem é de Deus. Ele tinha 3 informações. Ele achava que ele era um profeta que portava a palavra de Deus, um profeta tão sério que tinha discípulos e que ele era de Deus. Bastou. Quando ele recebeu essas 3 informações, ele percebeu essas 3 informações. Eu disse aqui, o que é o antídoto, o remédio para um coração dirigido pela dor? É você manter a rota, andando sobre alguma coisa que é sólida, a palavra de Deus. Então chega ali para aquele cego, na cabeça dele, chegou para mim a palavra de Deus. O que a palavra de Deus me ordena agora? Depois que esse profeta colocou lama nos meus olhos, vai, lava-te no tanque de Siloé. Um profeta no Antigo Testamento tinha um monte de esquisitice. E então, como ele era israelita, ele conhecia a história dos profetas, assim, não tem problema nenhum, essa coisa esquisita aqui é coisa de profeta, é coisa de Deus, é coisa de palavra de Deus. Então sabe uma coisa, eu vou manter minha rota. O que ele tinha que fazer? Ele estava ali sentado, gente, ele era um cego. Vai no tanque de Siloé. Ele não falou assim, por favor, alguém aqui ajuda a levar esse ceguinho lá no tanque de Siloé. Ele falou assim, vai você. Mas peraí, é fácil um cego atravessar a cidade? E apalpando, tateando, atravessando rua? É difícil. Mas ele manteve a rota. Ele podia ter quase sido atropelado ali por uma carroça, alguém reclamar, xingar, mas ele manteve a rota. Ele foi até o tanque de Siloé, essa era a palavra de Deus, vai até o tanque de Siloé, essa é a palavra de Deus, então essa é a palavra que eu vou andar, essa é minha pedra, essa é minha rocha que eu vou andar. A Bíblia chama Deus de rocha eterna, e a Bíblia chama no Novo Testamento que Jesus é a rocha. Então quando Deus coloca para mim a palavra dele, isso para mim é a rocha pela qual eu posso andar. Então aquele ceguinho foi. Ele chegou lá, ele se lavou e aconteceu o milagre com ele. O que eu quero dizer para você hoje? Eu quero dizer o seguinte, a palavra de Deus, ela é rocha, ela é caminho por onde você pode andar. Você pode olhar ao seu redor e perceber as dores. E você vê todas as ameaças. O Egito era melhor as sepulturas do Egito. Mas eles estavam olhando para a dor. No Egito, eles não eram cidadãos de primeira classe, eles eram os escravos. Sabe o que é trabalhar 20 horas por dia, comer ração, morar sem qualquer qualidade de vida? Eles estavam olhando para isso. Estavam no deserto, eles não enxergavam. Eles não enxergavam aquela nuvem. Eles, puxa, que bom que Deus colocou essa nuvem aqui. Puxa, que bom que Deus colocou essa coluna de fogo. Que bom que a gente tem água na rocha. Que bom que eu tenho maná todo dia. Que bom que eu tenho uma tenda do encontro. Que bom que eu estou indo para a terra prometida. Que eu estou indo para a terra que mana leite e mel. Eu vou morar numa casona lá. Eu vou ter já poços cavados. Não! Coração dirigido pela dor. Meu irmão, meu amigo, deixa o seu coração ser dirigido não pelas dores. Não capta as dores, mas capta as promessas, capta a palavra de Jesus, o que Ele tem para você. Quero encerrar com uma história verídica, que assisti num vídeo que roda pelas redes sociais, a respeito de um senhor de 93 anos, lá na Europa, que foi acometido do coronavírus, e ele ficou internado, grupo de risco, 93 anos, foi necessário para UTI, foi necessário usar o ventilador, ele foi necessário ser entubado, mas ele sobreviveu, ele foi curado pelo uso do ventilador. Depois que recebeu alta, a direção do hospital falou para ele que ele tinha uma conta a pagar. Ele tinha que pagar 500 euros pelo uso de um dia do ventilador. E aquele senhor começou a chorar. E a pessoa ali da administração ficou meio constrangida, falou: não, senhor, o senhor não precisa chorar, é pelos 500 euros, o senhor não tem condição de pagar. Eu falei: não é isso não, esse choro aqui é de emoção. Eu tenho condição de pagar os 500 euros e eu vou pagar. Mas sabe o que agora eu compreendi? Que eu vivi 93 anos respirando o oxigênio que Deus me dá.
Ele nunca me cobrou nada. E por um dia de uma respiração artificial, eu estou pagando 500 euros. Então eu quero agradecer a Deus pelos 93 anos de oxigênio de graça. Esse homem tinha um coração dirigido não pela dor. Puxa, olha só, quase morri, fiquei no hospital, comida ruim, fui entubado, estou todo roxo. Não, ele não estava olhando para a dor daquilo, mas ele estava olhando para a promessa de Deus de sustento e de tudo aquilo que Deus fez. Meu convite e desafio para você hoje. Se você está olhando para as dores do seu redor, muda essa narrativa, muda o teu olhar. Olha para a promessa de Deus. Salmo 91 é teu, é meu, nenhum mal vai te suceder. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez na vida daquele ceguinho. Porque o Senhor entrou, interviu na vida dele e colocou uma coisa que tirou ele da zona de conforto. Colocou lama no olho dele, mandou ele se lavar. E ele interpretou aquilo de uma maneira completamente diferente do que qualquer um faria, porque ele ouviu, ele entendia que estava diante dele, mesmo que ele não soubesse o nome, mas ele entendia que estava diante dele, era um profeta, era um homem de Deus. E ele depois entendeu que ele era o Filho de Deus e o adorou. Muito obrigado por ver esse texto na Bíblia, porque isso diz a mim que tudo aquilo que me tira da zona de conforto, tudo aquilo que me espreme, me aperta, me angustia, me falta, isso não é porque eu pequei, porque meus pais pecaram, mas porque é o momento da manifestação da glória e da obra de Deus. Oro, Deus, para que as pessoas que estão me ouvindo agora, elas mantenham a rota, andando sobre aquilo que é sólido, sobre a rocha que é a tua palavra. Aquele cego andou nas palavras do profeta, vai se lavar, ele foi. Hoje nós lemos aqui a tua palavra, que fala que nenhum mal chega à nossa tenda, 1000 ao nosso lado, 10.000 à direita, eu não serei atingido, de que o Senhor me coloca no alto refúgio, que o Senhor vai me dar longevidade para ver a tua salvação, e de que eu estou escondido e eu posso descansar. Visita os corações que estão aflitos, corações que estão necessitados, que estão olhando talvez a dor de não ter emprego, de não ter renda, de não ter finanças funcionando, mas que o Senhor é provedor, porque o Senhor diz que nos dias maus não seremos envergonhados e mesmo nos dias de fome vamos nos fartar. É isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Deus te abençoe.